Olá, turminha, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast de Dinheiro com Psicologia, um podcast que fala de psicologia, que fala de dinheiro. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje eu estou aqui com um tema muito especial. Nós vamos falar de maternidade e dinheiro. E eu trouxe duas pessoas incríveis, duas mães fantásticas, duas pessoas que eu admiro, mães de 3, gente, eu não sei nem o que seria isso. Patrícia, advogada, mãe de 3, sendo 2 gêmeas. Ana, mãe de 3 gêmeas, gente. A Ana é coordenadora de captação de investimento. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre maternidade, sobre como que é ser mãe de gêmeas, como é ser mãe de trigêmeas. Mas antes disso, eu queria que vocês se apresentassem aí para o meu pessoal que não conhece vocês. Com o que você trabalha, com o que você trabalha, Ana. Vocês podem começar do jeito que vocês quiserem, tem liberdade aqui. Ok. Vai lá, primeiro, então vamos lá. Meu nome é Patrícia Zica, eu sou advogada, trabalho na área civil, já tenho um pouquinho de tempo, mãe de 3, um menino de 10 e gêmeas de 7. E hoje estou aqui para a gente bater um papo legal sobre o assunto. Ana. Bom, sou Ana Vitória, mãe de trigêmeas, né? Antes de falar de profissão, de cargo, a gente já coloca logo a atribuição aí materna. Graças a Deus fui abençoada aí, né? De forma espontânea, mas mãe de 3 menininhas lindas e trabalho, né? Até tive o prazer de conhecer a Lu na jornada e na empreitada aí da educação financeira. Porém, atualmente, eu atuo na área de captação de recursos para uma startup. Então, vamos lá. Por que eu convidei vocês, assim? Quando eu engravidei da Luísa, meu sonho era ter gêmeas. Meu sonho, gêmeos, né? Tanto faz, sexo. Agora que eu tenho 2 meninas, o hábito aí. Meu sonho, uma idealização, né? Queria muito. Quando eu engravidei da Lívia, que eu fui fazer o primeiro exame, primeira coisa que eu falei pro meu marido não foi, eu falei, lindo, se dessa vez for gêmeos, eu não volto pra casa. Não tenho condições emocionais e financeiras de ter gêmeos depois da primeira. E aí, uma das coisas que mais me tocava na época também era a questão financeira, porque eu sou organizada, muito organizada financeiramente. Queria saber, primeira coisa, como que foi a notícia? Vou começar pela Patrícia. Patrícia, como que foi a notícia? Pode contar para todo mundo a sua história, porque a sua história é fantástica. Bom, Lu, diferente de você, eu jamais cogitei em ter gêmeas. Não sei se você teve jamais esse pensamento também. Alguma vez. Uhum. Mas nunca me passou, não tenho nenhum caso familiar, não tenho sequer amigos próximos que pudessem me passar alguma experiência ou alguma vontade de ser. Bom, então tive um menino e tempos depois perdi uma gestação e em virtude de consequências dessa gestação me falaram que eu não poderia mais engravidar naturalmente. E quando eu tive esse diagnóstico que eu não poderia engravidar naturalmente, minha primeira sensação foi tratamento. Mas o tratamento ele tem várias vertentes, tem a questão emocional, tem a questão financeira e o risco de gravidez gemelar. E era algo que já não cabia mais, exatamente porque nunca me passou pela cabeça ter mais de 2 filhos. 1 eu achava pouco, 2 ótimo e 3 realmente demais. Então, quando me veio essa questão de talvez precisar passar por um tratamento, me veio esse receio. E conversando com outra médica que me acompanhava mais de perto, ela me desaconselhou de fazer tratamento, né? Lembrando que tinha sido um processo muito grave que eu tinha passado e que tinha 1 ano e pouco e talvez eu não estivesse ainda restabelecida o suficiente para conseguir engravidar naturalmente. E ali me deu essa luz, então, de esperar mais um pouco para tomar qualquer decisão. E neste meio tempo, 2, 3 meses depois dessa luz, eu engravidei naturalmente. Bom, jamais pensei que eu estaria grávida de gêmeos. Mas como eu tive que fazer um acompanhamento de perto, porque a gravidez anterior foi na trompa, foi a gravidez ectópica, o risco dela acontecer na trompa que me restou era grande. Então, eu comecei a fazer ultrassons desde do positivo. E sempre um
Sempre um. Então, foi aquele acompanhamento. Olha, chegou ao útero, implantou, está desenvolvendo, agora eu estou peguei o batimento cardíaco, então tudo progredindo bem. Até que no último ultrassom, que estava tudo maravilhoso, um só, voltei para casa tranquila, tive um sangramento considerável. Então, o primeiro pensamento foi, perdi. E conversando muito com meu marido, no sentido, olha, não vamos nos desesperar ou ficar tristes ou abatidos, né, se tiver acontecido, porque a gente viu que é possível engravidar naturalmente. Então, independente de qual seja o resultado deste sangramento, vamos recebê-lo de coração aberto. E lá fomos nós para o ultrassom emergencial para ver o que tinha acontecido. E o médico, com muita tranquilidade, perguntou, vocês estão preparados? Falei, claro, estamos preparados, pode nos dar a notícia. Aí eu, de muito coração aberto, esperando, né? Você perdeu, infelizmente, ele me fala, são 2. Então, como assim, né? A primeira reação foi de absoluta descrença, né? No médico. Eu falei, não. O senhor está equivocado, né? Sou eu, aquela que veio aqui semana passada, era um só, está, né? Eu peço-lhe para que veja direitinho aí, porque deve ter algum erro. Não, são 2. Falei, olha, impossível, por N aspectos. Primeiro, eu já tenho um filho, não posso ter mais 2. Segundo... Como se o médico pudesse resolver, né? Segundo, a sua paciente que saiu daqui estava grávida de gêmeos, então eu acredito que esta tela seja dela. Terceiro, eu não tenho nenhum caso na família. E quarto, eu não tenho a menor condição financeira de criar 3 filhos. E aí ele falou, olha, eu compreendo o seu susto, mas são 2 sim. Aí porque até semana passada era apenas um embrião e ele se dividiu. Não precisa de questões familiares ou genéticas, porque são univitelinos. E univitelinos não têm um fator hereditário, né? A ciência não explica por que ele se divide. Então, eu saí dali, todo mundo me pergunta, né? Assim, você ficou feliz com a notícia? Eu falei, não, eu fiquei desesperada com a notícia. Então, só me passava na cabeça a impossibilidade em N questões de ter 3 filhos, né? Então, assim começou esse mundo maluco dos 3 filhos. E que bom você poder falar desse desespero, sabe, Patrícia? Porque eu acho que essa fala é uma fala muito escondida, muito camuflada. Romantizada, né? Existe um livro, eu sempre vou falar de livro, tá, gente? Todo podcast meu que vai ter um livro que tem uma tese, que é O Mito do Amor Materno também, que fala desse romance da maternidade. E aí você fala que a primeira coisa que aconteceu foi um desespero. Foi um desespero. Seria o meu desespero. Eu já fui pensando nesse desespero, um desespero financeiro, físico, emocional, né? Que bom que a gente pode falar sobre isso, e nós vamos falar sobre isso. Vou só ver aqui com a Ana como que foi a notícia dos trigêmeos e depois a gente volta no desespero. Vamos lá, Ana, como que foi a notícia dos trigêmeos? Bom, eu acho que assim como a Paty, né, eu acho que eu compartilho desse sentimento de que, ainda mais para quem não fez um tratamento, né? Você até falou que mentalizou, mas de fato não esperava isso. Mas a primeira reação é de muito susto, Você não fez né? tratamento? Não foi. Não foi tratamento. Totalmente espontâneo. Todo mundo pergunta, você estava planejando? Eu tava, né? Não 3. Então, assim, foi um susto enorme. Eu nunca nem tinha ouvido falar de mãe de trigêmeos, né? Depois você vai procurando saber, tem Fátima Bernardes, a outra lá do Fantástico, esqueci o nome dela. Enfim, tem várias pessoas, ainda mais no meio, assim, que quando você pesquisa, tiveram gestações trigemelares muito bem sucedidas. Mas, até então, né, a gente planejava em ter um filho, eu e meu marido, já tinha um tempo de casado. Bom, vamos lá, né, se aventurar. Fiz meu enxoval, isso é legal, né, lembrar, porque eu era tão controladora, assim, em relação a dinheiro, finanças, que eu já tinha planilhado o meu filho, já tinha feito um enxoval, já tinha feito enxoval numa viagem para uma criança e, de repente, né, veio essa bomba. E, enfim, contando um pouco mais do dia, fomos fazer o ultrassom também. E ele falou, parabéns,
vocês estão esperando, não lembro direito, mas a Andréia e o Fernando inventou 2 nomes. Eu assim, peraí, gêmeos? E na hora a minha reação foi muito boa, muito positiva. Eu falei, caramba, eu sempre falei assim meio da boca pra fora, porque todo mundo fala, ai, meu sonho é ter gêmeos. Mas eu acho que sem pensar muito, né, No que é, na real, no que é. né? Mas depois que a gente tem, é super positivo, obviamente. Mas enfim, na hora eu fiquei muito feliz com a notícia. E aí ele ficou ali um tempo com uma cara estranha, e indo pra lá e pra cá com a maquininha do ultrassom. E ele falou, aqui, você fez tratamento? Eu falei, não. Ele, pois é, na verdade eu acho que não são 2. Eu tô vendo 3 embriões. Aí eu parei na hora de chorar de emoção e comecei a chorar de desespero. E, de fato, detectaram, né, 3 embriões. Ele pediu para eu voltar lá 1 semana depois. E aí eu fiquei 1 semana sem dormir, saí de lá totalmente em choque, eu e meu marido. Mas, não sei você, Paty, mas ao contrário, a gente falando um pouco já dessa questão, né, financeira, o meu primeiro desespero não foi financeiro, a gente pensa nisso num segundo momento. Meu primeiro momento é, será que eu vou viver? Será que todos vão sobreviver? Então, igual eu falei, não conhecia casos de pessoas próximas, né, achava que isso era uma coisa de outro mundo. E aí, depois veio as outras questões aí, né, financeiras, como que eu vou fazer o enxoval dos outros 2 que ficou faltando, enfim. Mas foi um baque mesmo. E é interessante que, ao contrário dela, a minha primeira preocupação já foi a financeira. Talvez sério? porque eu já tinha um filho. Sim. Então, eu já sabia o que me esperava de uma gravidez. Né? E como eu tinha muito pouco contato, para não falar nenhum, com pessoas que tiveram uma gravidez gemelar, eu não sabia dos riscos, isso não me passou pela cabeça naquele momento. Então, eu só pensava assim, amor eu tenho de sobra. Né? Vontade dos filhos eu tenho de sobra. Então, no primeiro momento, sem contar com essa questão da saúde, porque eu já sabia, já tinha passado pela gestação, me veio só a questão financeira. Falei, será isso não foge agora, que é o meu controle, como que vai ser? Né? Eu não tinha planilhado. Planilhado, filho. Eu não tinha meu irmão planilhado, brinca, falou aí, ó, não adiantou nada. Planilhou, vieram 3. Exatamente. E você falou uma coisa que eu acho muito interessante. A gente é muito controladora. Então, a gente planilha, né? Na expectativa de que as coisas aconteçam naquele roteiro. Exato. Né? E, de repente, vem algo para te balançar e desestruturar e falar, desce daí. Menos um pouco. A vida não funciona assim, tão certinha, tão bonitinha, tão previamente planejada, né? Então, dá esse sacolejo. Você sabe que você falou aí, falando desse planejamento todo, quando eu olho para trás, eu penso assim, meu Deus, como que eu fiz isso? A minha filha ia nascer dia 18 de fevereiro, a primeira. Ah, no mesmo dia que eu. Era para nascer dia 18 de fevereiro. E aí, eu tinha acabado de fazer um investimento que eu sou a doida do investimento. Se eu sair ali, eu compro um trem, uma casa, um apartamento. As minhas amigas, de vez em quando, brincavam e falavam, Luciana, eu vou te segurar aqui, porque se você sair daqui, você compra uma chácara. Sem dinheiro, mas eu compro. E aí, eu tinha comprado uma casa de festas, na época. E tudo ia dar certinho, eu ia terminar de pagar essa casa de festa em dezembro. Janeiro, eu ia montar o quarto, eu ia comprar as roupas, eu ia comprar a malinha. Quando foi chegando na época, tudo na minha cabeça estava pronto para isso, né? Quando foi chegando na época, dezembro, as pessoas que se encontram, Luciana, e o quarto? E eu, não tenho nada. Luciana, como você não tem nada? Eu, gente, vai nascer em fevereiro, eu tinha... Dá tempo. Dá tempo, janeiro, eu vou ter o dinheiro que vai me sobrar e eu vou montar tudo. Quando foi janeiro, o negócio foi me dando um desespero. Aí eu saí pegando mala de maternidade emprestado, que as minhas não chegavam. Eu tava lá no interior de Minas Gerais, nem pensava em comprar online. Minha mãe correndo para pegar o berço, arrumar as coisas. Mas no fim deu tempo. Ela nasceu dia 9 de fevereiro, a casinha ficou toda arrumadinha. Mas eu olho para trás e eu penso, gente... Que louca, né? Que louca! Que controle mais fora do normal. Mas eu já tinha comprado a casa de festa, já tinha esse compromisso. E as pessoas falavam assim pra mim,
Luciana, mas você tem que arrumar dinheiro. E eu pensava, mas como? Como que eu vou fazer esse dinheiro acontecer? Vou ter que contar que janeiro vai estar disponível. Em janeiro eu vou conseguir comprar essa casa. Deu certo. Comprar essa casa, comprar o mês. Comprar as coisas. O enxoval. Deu tudo certo. Faltavam 5 dias para ela nascer. Eu tava lá comprando as roupinhas da maternidade. Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas vamos lá. É tão interessante isso que esse podcast está acontecendo, Ana. Você não sabe porque as nossas filhas são da mesma salinha. Ah, que legal. E o dia que a Patrícia contou essa história na festa, tava a Patrícia e o marido dela, né? Contou essa história na festa, foi tão sensacional, foi tão incrível. Ela tava contando da dor dela, da perda do filho dela. E todo mundo chorando, a mesa inteira ria dela contar essa história e tudo mais. E aí o Eduardo, o marido dela, contou que em resort só pode 4 pessoas no quarto, não pode 5 pessoas em hotel. É verdade. Gente, eu não tinha a menor noção disso. Aí ela foi contar isso. E eu, gente, mas nós temos muito o que falar de dinheiro, 5 filhos. Nós éramos uma família de 5, mas eu nunca parei para pensar que os hotéis não aceitam. Então, vamos lá, eu vou colocar os temas. Esse tema de hotel. Tema que vocês conversaram com o marido de vocês. Quem surtou, o marido de vocês ou vocês? Hoje, como que é a organização financeira para 3 natação, 3 aulas de balé, 3 escolas? Então, vou deixar esses temas aqui e deixar vocês livres para ir tocando neles, que eles são todos essenciais. Bora! Quem começa? Bom, já que você tocou aí na questão dos hotéis, né? Que foi um assunto do dia também. Porque quando a gente pensa na questão financeira, bom, vou ter filhos, tenho condição financeira ou fazer um planejamento financeiro, às vezes a gente esquece desses outros acessórios que vêm junto. A gente pensa no básico, né? No cotidiano, no casa, comida, roupa, escola. Mas tem todo um outro contexto que vem atrás. E eu me deparei que também não era uma realidade, né, vivida por mim, nunca tinha passado por isso, de repente, tentar viajar para lugares legais, né, e não consegui. Não consegui no seguinte sentido. Ou você consegue com 2 quartos separados ou 2 quartos conjugados por causa de um filho pequeno. Então, todas as acomodações, e não é questão de espaço, tá? Porque as acomodações, a gente sabe, nesses grandes hotéis, resorts, são enormes. Então, é uma questão de política dos locais. Então, eles recebem, no máximo, 4 hóspedes por quarto. Então, como a gente tinha um bebê a mais, a gente não podia, né? A gente ficava muito restrito, muito limitado aos locais. Então, não é a gente que passa a escolher o local é que nos escolhe, né? Entendi. Não tem jeito, a gente tem que se adaptar. Ou então, fazer com que a viagem custe o dobro. Então, quando a gente precisava ou queria ir para algum lugar, seja na companhia de alguém, porque tem conhecidos indo, a gente buscava alguém para compartilhar um quarto, para que pelo menos formalmente um dos nossos filhos ficassem com esse outro casal ou um casal com filho. Olha, Mas nunca estratégico. superando a Nunca cota tinha de pensado 4, nisso tá aí, vendo? olha. Então, você precisa de que alguém, por exemplo, que tenha um filho só, Toque uma viagem toque conjunta. uma viagem conjunta, porque aí você coloca lá e ele fica no seu quarto. Porque cabe no quarto, cabe tranquilamente. Então, formalmente, a gente distribui ele para outra família. Para ficar acomodado com outra família. É o que vai acontecer semana que vem. A gente vai para uma viagem em família. E só por ser em família que eu digo família maior, né? Onde estão indo avós, tios, primos. E só por ser esse contexto familiar dessa viagem é que nos permitiu ir para o local escolhido. Então, agora sim, nós escolhemos o local, que não recebe mais de 4 pessoas. Mas um dos meus filhos estão indo para ficar na acomodação da minha mãe. Então, a gente vai usando dessas estratégias para conseguir essas coisas. Outra questão, carro. Quando eu engravidei, meu primeiro carro zero
Ai, que dor! Já teve que trocar. Já tinha tido carros anteriores, mas sempre aquele negócio que ou era da mãe, ou era de Sim. fulano, e vem, né? E aí, de repente, pronto, teve a oportunidade do meu primeiro carro zero, que eu queria, escolhi, tal, feliz da vida, não tinha nem tirado o plástico ainda. Ai. Quando eu descobri que eu estava grávida das gêmeas. Não cabia. Eu testei todas as cadeirinhas do mercado, porque tinham que caber 3 cadeirinhas atrás, né? Então, nenhuma cabia a ponto de fechar a porta com uma certa folga. Então, eu tive que vender o meu carro. Assim, eu falo que quem comprou o meu carro não comprou zero, mas Praticamente. vamos Né? colocar ali que ele devia ter ali os seus 5.000 quilômetros rodados. Sim, muito. Porque eu tive que me adaptar. Não cabia. Então, já é mais uma questão financeira que você fala assim, não, mas ok, nesse aspecto eu já tenho o meu carro. Não, mas não é todo carro que vai atender aquele contexto novo familiar. Então, é mais um custo envolvido nisto, né? Que não estava planilhado. Exatamente. Patrícia, e como que fica o casal? Como que fica essa organização? Vocês faziam planilha, vocês conversavam ou foi no surto mesmo? Lu, o que é casal? O casal. O que é um casal? Nem lembro mais. Já há muito tempo que eu não lembro esse contexto de casal. Bom, brincadeiras à parte. Não, num primeiro momento, a gente precisava sobreviver àquela nova realidade, né? E não dava para fazer um planejamento, porque se a gente for pensar bem, e eu não sei você, Ana, se teve o parto antecipado, se Sim, nasceram sim. antes, mas a gente tem um curto espaço de tempo. Primeiro, para entender esse novo contexto, essa nova realidade e se programar para aquilo, né? Então, neste primeiro momento, a gente não conversou sobre essa questão financeira. A não ser o desespero advindo dela, né? De como será. Mas como a gente vai fazer? Não deu nem tempo suficiente para isso. Então, acho que só depois do nascimento, quando a gente começou a ver na realidade o que vinha, quais as despesas que estavam agregadas nesse contexto todo, é que a gente começou a tentar organizar. Né? Porque é uma diferença, assim, vieram 3 de uma vez só. Lá em casa a gente já tinha tudo funcionava muito bem com e aí, de repente, a gente também precisou mudar a realidade dele, né? Então, você criou uma nova realidade a partir do zero. Eu tive que mudar a realidade do meu filho. Então, a partir, se ele tinha N atividades, né? Porque hoje em dia a gente não se contenta só com as atividades escolares, né? Então, tem esporte, tem língua, enfim. Então, de repente, a gente começou a ter que reduzir o dele. E o trabalhar isso também é difícil, né? Então, Com certeza. teve todo esse aspecto também de reorganização de uma coisa que já vinha fluindo muito bem. Tem o lado prático, que aí eu acho que deve ter sido mais difícil para você. Eu tive gêmeas já num contexto existente. Então, eu já não tinha mais os meus horários, o meu planejamento pessoal variava muito de acordo com a necessidade do filho. Então, quando vieram as duas, óbvio, complica um pouco mais a logística, mas é uma logística que já existe. No seu caso, foi novidade absoluta, né, Ana? Total. O que também não é fácil. Não é. E as pessoas falam muito isso, né? São 3, aqui também são 3. Mas a Paty acabou de citar uma coisa interessante, né? São 3 em contextos diferentes. Então, ela já tinha uma programação, ela teve que se reprogramar. Eu tive que iniciar ali do zero para contextualizar, né, um novo cenário. Então, né, em todas as situações, eu falo, gente, tudo tem que ser conversado, né? Independente se for 3, 2 primeiro, 1 depois, ou 3 de uma vez. Tudo isso a gente tem que fazer de uma forma racional. E é muito difícil, né? Você também bem colocou isso de uma forma interessante, porque a gente custa absorver. E aí, demora para a ficha cair, até que você fala, não, peraí, tem que ser racional aqui e falar do que interessa também, né? Não adianta ficar tapando o sol com a peneira, eu tenho que falar com meu marido de dinheiro, minha capacidade produtiva vai diminuir, eu tenho que aceitar que durante um longo período eu não vou produzir financeiramente.
Então, são coisas que, quanto mais a gente protela, né? A gente vai deixando para falar mais lá para frente, eu acho que pior fica. Então, nesse sentido, eu acho que eu tenho essa vantagem racional de conseguir absorver e... Beleza, vamos ser objetivos. Exatamente. Justamente para a gente conseguir ali ajustar e isso não se tornar um transtorno mais tarde, né? Porque aí a gente sabe que já vai certamente afetar a vida do casal, relacionamento, a vida social. Então, assim, eu sempre fui muito boa para juntar dinheiro. Planilhar. Então, planilhar, poupar, enfim. Então, isso não tinha sido uma dificuldade. Mas na hora que caiu a ficha que, de fato, as coisas iriam mudar muito na minha realidade financeira, eu falei com o André, e aí? Vem cá, e agora? O que a gente vai fazer? Ele falou, sabe aquele dinheiro que você juntou a vida inteira? É a hora de gastar. E assim, naquele momento eu falei, é mesmo, assim, mais uma vez a importância que pode parecer ser um pouco clichê da gente fazer reserva e etc, mas quando a gente precisa, né, pra não bater aquele desespero, aquela coisa louca, insana, da gente perder essa sanidade mental, é importante que você tenha ali algo mais preparado. E aí, de fato, eu fui usando ali alguns mecanismos, algumas reservas que eu já tinha, até que eu pudesse me reestabelecer, que aí já é uma outra etapa da vida. Mas é legal falar também, eu trabalhei até 7 meses de barrigão, na época atuava como engenheira civil, ia para a obra de barrigão, aquela coisa toda, mas eu falava, gente, nem sei se eu estou fazendo a coisa certa, mas eu sei que eu preciso trabalhar até o último segundo, porque eu não sei quando eu vou retomar. Então, tudo isso feito de forma muito racional, fazendo as contas de quanto que eu ia ganhar até a última obra que eu fosse fechar, até o último projeto, inviabilizei, né, de ficar ali me movimentando muito, pegava projeto, fazia ali em casa, sentadinha. Então, a gente realmente tem que trazer isso para a nossa realidade. Parece chato, né? E de fato, né, ter que fazer contas, ter que conversar, levar um papo mais a sério com o marido, enfim, até na época com meu pai. Então, assim, trigêmeos, né, impactou muito. Então, tive que chamar meu pai e falar, poxa, você pode fazer alguma coisa por mim? Porque eu acho que eu vou precisar de muito. E sem vergonha mesmo, mas além do que meu marido ia contribuir, o que eu iria contribuir, tudo que viesse de fora também e que alguém pudesse colaborar ali fisicamente ou financeiramente também ia ser importante. Né? Então, meu pai acabou ajudando com a babá noturna, enfim. Então, na hora que você vai colocando isso no papel, te dá até uma certa tranquilidade, uma paz de espírito para você falar, não, eu vou conseguir. Algum jeito eu vou dar nisso aqui. Então, eu acho que, assim, se eu pudesse falar alguma coisa, assim, de realmente que fosse tranquilizador para qualquer pessoa que esteja passando por isso, enfim, independente do cenário materno que ela estiver, absorva e depois seja racional para, né, entender ali o seu cenário econômico e o que dá para fazer de melhor. Sim, eu acho que juntar esses aspectos que você colocou, né, de ser tão assim pragmática, com a questão de confiar também, porque eu falo, olha, trabalhar e jogar para o universo, porque as coisas vão acontecendo e vêm da onde a gente menos espera. E essa questão financeira, ela permeia tudo, ela permeia o relacionamento, ela permeia as nossas frustrações, porque a gente também tem aquele anseio, não sei se certo ou errado, e acho que aqui não cabe a gente julgar, mas a gente quer muito que os nossos filhos tenham o que a gente não teve, ou se a gente teve uma infância abastada, que eles continuem tendo, né? Então, são carências nossas, talvez, né? Então, eu quero proporcionar para o meu filho isso porque eu não tive, né? Então, será que ele quer? Mas a gente anseia, talvez, por essa carência. Então, todos esses aspectos permeiam a questão financeira, né? E ela vai lidando e ela tá com a gente no dia a dia. Então, nas mínimas decisões. Então, eu não tive como parar de trabalhar, né? Sempre tive uma equipe de trabalho, assim, fantástica. Realmente, minha segunda família. Trabalho num escritório pequeno, então sempre tive um apoio cego e uma confiança cega, mas eu trabalhei nas minhas noites insones entre amamentações.
né? Não tive como parar. E todo o tempo fazendo esta conta. Como, Paty? Não sei. Isso eu queria saber. Não sei como foi possível. Mas o tempo inteiro fazendo escolhas, né? E escolhas em virtude desse aspecto financeiro. Como melhor organizar, gerir esse aspecto financeiro para que as coisas fiquem mais leves e possíveis. Então, no primeiro momento, eu não tive ninguém para me ajudar. Eu não tive babá, não tinha empregada, não tinha nada. Depois, quando eu estava ali com 1 mês e pouco, eu precisei de alguém para dormir. Porque depois de amamentar, eu precisava trabalhar, né? Não era para eu descansar, era para eu trabalhar. Depois, quando as meninas completaram 4 meses, verifiquei que eu precisava voltar mais efetivamente ao trabalho. E aí, vai a conta de novo. Contratar empregada com babá, não, foram para a escola. Escola em período integral. Então, a gente vai fazendo conta e vendo o que cabe o tempo inteiro. E isso demanda realmente uma conversa familiar. E é esse tempero, e é o tempo todo. E não tem uma receita imutável. Não. Né? Porque é dinâmico. Muito. As coisas são dinâmicas. Então, a gente vai dançando conforme a música. Você falou um negócio muito interessante, que é a questão do diminuir o ritmo. Eu não sei, tá? Mas eu também tive que diminuir esse ritmo. E eu atendo muitas mães que sofrem muito por isso. E eu sempre falo, te acolhe, cuida de você. A gente precisa respeitar, porque não dá, é o cansaço. Eu demorava 1 hora, às vezes, para atravessar uma rua, assim, eu andava igual um pata, era cansativo. E eu falo, você vai voltar, fica tranquila, porque você vai voltar. Quando... Eu falo sempre que quando o neném nasce, a gente morre, mata uma parte da gente para uma outra viver, né? E então esse processo, ele é doloroso, ele é cansativo, mas esse processo ele também passa. E o quanto a mulher precisa se respeitar nesse momento, entender que agora é isso que eu dou conta. Você deu conta 1 mês de ficar sem alguém. Eu não dei conta. Minha mãe me ajudou 22 dias no primeiro, e logo que em seguida que eu voltei para minha casa, eu já quero alguém, porque eu não tinha a menor noção do que era ser mãe. Mas tem uma cobrança de você acertar, tem uma cobrança de você dar o banho. E também hoje tem a questão da mulher ter que dar conta financeiramente. Eu demorei um tempo para voltar. Mas quando eu voltei, eu percebi que eu voltei muito mais forte. Eu voltei com muito mais gana, eu voltei muito mais produtiva. Parece que agora eu tenho um para quê ser uma profissional, para que ganhar dinheiro, hoje eu acho que ainda vai além do dinheiro. Hoje eu tenho um para que ser uma profissional. Vocês perceberam isso em vocês também depois da maternidade, ou nada mudou nesse quesito? Total, assim, concordo plenamente. Assim, não sei, né, como é que foi toda a sua trajetória, Paty, mas eu até comentei que eu era engenheira civil. E, no fundo, eu sempre tive vontade de fazer uma transição de carreira, ir para esse lado, né, ajudando ali pessoas a fazer algo no sentido financeiro, mas também nunca tive coragem, né? Poxa, eu me formei para isso aqui, né? É isso aqui que eu tenho que fazer. E depois da maternidade, né, a gente dá uma pivotada aqui, a gente vira uma chavinha. Não sei nem explicar, mas quando eu decidi que eu ia retomar, eu falei, não, já que eu tenho que retomar e vou começar do zero, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. É uma coisa que tem um certo propósito para mim, e tudo isso começou a fazer sentido. Poxa, se isso foi... Não vou dizer que foi fácil, porque seria hipocrisia, mas assim, se eu conseguir passar dessa fase, né, com 3 filhos, se eu conseguir sobressair, e se eu fiz alguma coisa acertada aqui, por que não ajudar outras pessoas? Aí foi quando eu entrei mais na linha da educação financeira, enfim, ajudando outras mulheres que eu sabia que passavam ali pela mesma situação.
E aí, enfim, isso foi gerando outras chavinhas para que eu pudesse crescer na carreira. E aí, como você também falou, né? A gente joga para o universo e vai vindo tudo. Então, eu sinto, assim, que eu cresci imensamente no sentido profissional. Amadureci muito. E aí, da mesma forma, voltei a estudar, tive que retomar para um MBA, retomando aí para o mercado de trabalho de um jeito totalmente diferente. Eu era dona do meu próprio negócio, depois né, fui trabalhar para outras pessoas novamente, enfim. Então, foi tudo virando, ou seja, assim, eu posso dizer que hoje, pessoalmente falando, profissionalmente também, eu sou muito, muito mais bem resolvida. E tudo isso eu consegui porque eu queria dar um bem-estar ali, algo, né, no sentido financeiro, algo mais confortável, uma vida mais confortável ali para minha família. E tudo isso foi acarretando também num crescimento financeiro. Então, gente, eu acho que hoje, né, se as meninas não tivessem existido, enfim, talvez eu estivesse lá na engenharia, mais ou menos, ganhando o que eu achava que era muito bom, mas hoje eu vejo que também não é muito bom. Eu não teria tido essa gana e essa vontade de ir tão além para ser melhor profissionalmente e também para ir atrás de mais dinheiro, sabe? Então, acho que eu estaria numa certa zona de conforto. Sim. Eu não parei, né? Então, eu não tive essa interrupção e essa possibilidade de repente, dar uma guinada em algum aspecto. Mas também sou muito satisfeita no que eu faço, sou muito feliz no que eu faço. Agora, a dedicação, o amadurecimento emocional, financeiro, com o qual você passa a lidar com a questão profissional, muda totalmente, né? Até porque não é mais você. Por mais que ali seja um âmbito familiar que você conta com o seu trabalho, com o trabalho do marido, com o auxílio de um pai, de uma mãe, você está voltado para no nosso caso, 3 pessoas que dependem dessa produção. E essa produção, ela tem que acontecer da melhor maneira possível. E para que ela aconteça da melhor maneira possível, tem que ter esse equilíbrio, né, do emocional, do psicológico em prol do financeiro. E uma coisa vai movimentando a outra e vai puxando a outra. Acho que vira uma questão cíclica, né? Patrícia, você não parou, você não diminuiu e você continua nesse embalo até hoje? Continuo nesse embalo até hoje. Na pandemia, eu dei uma recuada, no sentido de recuada nessa questão assim, preciso parar por mim. Essa questão que você bem colocou de que a gente tem que dar conta de tudo e a gente vai abraçando tudo. Eu estava com muito medo de escutar assim, a pandemia acabou e eu olhar para trás, descobri que eu morri há 2 anos atrás e esqueci de deitar, não tive tempo e nada, porque eu tava indo. Sim, levando. Estava levando, eu estava sobrevivendo. Eu não vivi a pandemia. Então, eu sobrevivi a ela, né? E esse não parar cansa, diminui a produtividade, ou pelo menos a disposição para ela. Então, a gente também tem que ir buscando essas válvulas de escape, né? Onde a gente consegue aí reenergizar. E a minha válvula de escape, a Lu acompanha aí vez ou outra, é acumular mais função, né, Lu? Ana, eu não sei se você já vive isso, mas eu vou te contar, assim, eu não sei se toda escola é assim, mas na nossa escola, irmãos não estudam na mesma sala. O que eu acho, que no dia eu dei uma assustada, mas hoje eu acho super interessante, já adoro, já quero que troca a salinha do ano que vem, hoje eu já amo essa ideia. Mas, o que acontece? Vou te contar se você não sabe disso. Então, uma filha está no primeiro ano D e a outra filha está no primeiro ano C. Quem vai ser a mãe responsável pela sala? Porque conhece todo mundo, conversa com todo mundo. Tcharam! Então, ainda estou Ela é responsável. Da formatura. Nossa Ela Senhora. é responsável vai ser assim, eu acho que pro resto da vida. Ela sempre vai ser responsável porque ela transita por todas as salas. Ela conversa com todo mundo. Então, ela é a mãe responsável. Não é só pela formatura, não. É por qualquer coisa que precisar. Ainda tem que dar conta desse recado, né? Mas aí que é engraçado, é o que eu falei. Cada doido com a sua mania, né? E a minha válvula de escape, o que me dá
né? Esse prazer de fazer, de acontecer. O que eu gosto de fazer é isso. Então, é programar a festa, é programar o dia disso, o dia daquilo, e coordenar isso, e planilhar, porque eu tô bem só da planilha, viu, Ana? Boa. E eu gosto, então eu gosto desse contexto. E é onde eu recarrego a energia, é onde eu me permito estar com pessoas, conhecer pessoas, trocar experiências. Eu acho que isso é de um valor inestimável. Mas isso que você está falando é muito importante. Do que você gosta e do que você gosta enquanto mãe. Eu falo muito para as mães, eu gosto dos filhos lá em casa. Você deixa aí. Gente, eu amo aquela barulheira, eu amo aquela confusão, mas eu amo, de verdade. Eu acho um máximo. Ô, gente, eu tô aqui assim, morrendo de inveja de vocês. Porque eu tô assim, gente, eu só quero silêncio, sabe? Num final de semana, para alguém falar, para aparecer uma mãe igual você. Ai, deixa ele ir lá pra casa, barulhado, ir pra lá, sabe? Porque eu fico pensando justamente isso. Eu falo, gente, na hora que chegar essa época de amiguinhas, cada um vai ter suas preferências. Aí eu já tenho 3 aqui, de repente vai virar 6. E aquela loucura, sabe? Eu já sou um pouco mais... assim, tem uma ideia um pouco mais inversa, assim, eu não sou alucinada com isso, porque minha vida já é tão louca no dia a dia. Mas, Ana, essa questão de sei. adorar receber crianças em casa é mais da Lu, tá? É. Eu adoro, porém, em relação às crianças, o que eu curto mais são passeios. Então, ou eu preciso sair de casa, ou eu preciso que eles saiam de casa. Pra você ficar um pouquinho sozinha, eu né? já adoro. Pra eu ficar sozinha. Eu odeio sair de casa. Odeio parque, odeio shopping. Então, assim, eu falo, pode levar pra minha casa. Eu levo, eu busco. Pronto, tá resolvido Eu esse final levo. de semana. O que a gente vai fazer esse final de semana? Vão 6 lá pra sua casa. Eu consigo. Tem vezes que a Patrícia manda mensagem, tá tudo bem aí? E eu tô lá lendo meu livrinho de boa. E elas estão brincando, mas brincando, assim, numa maravilha. Então eu fico feliz. Porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler meus livros, eu gosto de calar. Às vezes eu fico sentada na sala e elas ficam lá, destruindo a casa. E eu não importo, pode destruir, eu compro tudo de novo. Não, eu não tenho problema com isso. Pode destruir, eu produzo mais. Então, eu fico lá lendo meu livrinho de boa e elas lá. Tem dia que meu marido chega e vê aquela criançada toda, ele já vai lá pro quarto e ele ri de mim. Ele fala, não acredito que você tá aqui, não. Eles estão moendo a casa ali, ó. E eu, pode ir, vontade. Mas eu gosto muito, pra mim é um prazer. E aí, falando, tanto que é engraçado, né? Porque a Sofia, filha da Patrícia... Elas contam, é a caçula. Ela gosta de ficar. Por ela ficaria. E ela vai embora chorando. Mas também e a Bia... uma tia dessa. E a Bia não. Passa uma meia hora que ela tá lá, ela já começa. Quantas horas? Aí você dá uma enroladinha. Aí passa uns minutinhos. Mas vai demorar muito. E vamos fazer pipoca. Aí passa um minutinho, ela fala, você pede minha mãe pra me buscar? Cada uma do seu jeito. Seu isso é muito interessante. E na hora que você conta isso pra Sofia, Sofia, sua mãe já tá vindo. Tia, por favor, conversa com ela. Porque a alegria pra uma é desespero pra outra, né? Mas isso que é bom, entender essas diferenças, entender as diferenças de mãe. Olha, você já teve com quem contar, eu não tive, Patrícia não teve. Você já chamou seu marido, vamos conversar. Patrícia já falou, Luciana, cadê o casal nisso tudo? Tem diferenças. Cada mãe vai dar conta daquilo que dá conta. Financeiramente também. Às vezes eu dou conta de uma coisa e o fulano não vai dar conta. Às vezes você tem seu pai que ajuda e o fulaninho não tem. Então, para que cada um possa olhar para o seu ser mãe e admirar aquilo que dá conta no seu ser mãe. Eu admiro, acho o máximo quem vai para os shoppings. Se você fala, Luciana, o que você prefere? Todo mundo no shopping ou todo mundo na sua casa? 30 crianças na sua casa. Eu venho para minha casa que eu sou feliz. Entender isso, entender que cada uma de nós, mães, eu tô falando de mães porque o lugar da mãe, ele é muito sofrido, ele é muito cobrado e ele é muito exigido, né? E eu também só sei do lugar da mãe, eu não tenho a menor noção do que é pai. Eu falo que na próxima encarnação eu quero ser pai.
Mas, por enquanto, eu continuo mãe. Então, para que cada uma de nós, que a gente possa entender as diferenças e respeitar as diferenças, né? Eu acho que isso que é mais Com importante. certeza. A gente tem que entender que cada um tem um cenário de vida diferente, né? Como eu falei, às vezes tem 3 filhos, mas numa situação totalmente distinta de uma outra mãe que tem trigêmeas. Mas assim, eu acho que isso foi até inclusive você que me ensinou. É o óbvio que precisa ser dito, né, Lu? Mas quando a gente estava, inclusive, fazendo alguma live ou alguma conversa sobre finanças e casal, eu falei, não, mas explica aí alguma coisa que eu possa passar para essas mulheres também, que seja um segredo ali entre o casal. Aí você me falou algo nesse sentido, a comunicação. Aí eu falei, nossa, é tão óbvio, mas é mas algo que precisa ser dito. Porque não adianta a gente querer que a outra pessoa, e acho que isso serve para todo mundo, mas que alguém adivinhe o que você está pensando. Então, se você não conseguir externalizar isso, colocar ali, e quanto mais você segura ou impede, né, uma situação ali para ter a oportunidade de uma troca, de uma conversa, mais difícil isso vai ficando. Então, por isso que eu sou muito a favor de chegar e já vamos dar real aqui, falar o que vai ser, quem vai pagar o quê, e vamos, né, ser honestos em relação a isso. E eu não estou falando, tá, quando eu falo que eu faço essa comunicação, que tá indo tudo bem. Ela flui muito. Que ela é natural. ótima, tem arranca-rabo e até hoje tem, e a gente ainda fala, poxa, não, mas eu acho que você deveria fazer dessa forma, você tá canalizando isso da forma errada. Então ainda tem muitos impasses, mas é só dessa forma que eu consigo entender o que ele está pensando, ele entende o meu lado também, e a gente tenta dar sequência ali, né, na política da boa vizinhança e encontrar um meio do caminho, né? Então, acho que a parte da comunicação, assim, é uma palavrinha só, mas que eu acho que faz toda a diferença. Mas você me lembrou umas coisas aqui que são necessárias. Por exemplo, da comunicação. Eu estar aberta para falar daquilo que também é minha vergonha. Porque às vezes a gente fala e não fala. Eu não falo que eu queria que você tivesse, sei lá, pegado uma água para mim. Eu queria que naquele momento você tivesse pego uma água para mim. Então, poder falar da vergonha, da inveja, do ciúme. Esse dia pra trás eu perguntei ao meu marido, lindo, você já comprou alguma coisa porque você ficou com inveja de algo que eu já comprei? Porque são perguntas que eu não comprei, mas já me irritou você ter se permitido comprar alguma coisa que eu não me permito. Tipo, eu compro um telefone de boa, meu marido demora 2 anos para comprar. Então, perguntas, o que você está sentindo, como que tá isso para você, e entender se o outro entendeu. Você me lembrou quando a Luísa fez 4 meses, eu chorando, não sei se vocês já viveram isso, mas você tá chorando, eu fiz o meu mestrado de madrugada na época da Luísa, fiz todo o meu mestrado de madrugada na época da Luísa dormiu, eu ia fazer o mestrado. Eu chorando, aí o Daniel abriu a porta do escritório, eu falei, eu vou embora dessa casa, e ele olhou assim pra mim, eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui chorando assim. Aí ele sentou comigo no sofá e falou, Luciana, me explica. E eu quero ir embora. E ele, você vai pra onde? Eu vou pro hotel, tinha um hotel na esquina da minha casa. Ele, tá, você pode ir pro hotel, não tem problema nenhum, você pode ir pro hotel. Aí ele virou pra mim e falou assim, você vai levar a Luísa? E eu vou levar a Luísa, E Luciana, então não vai funcionar. Porque se o problema é que você não tá dormindo, você não tá descansando por conta da Luísa, não adianta você ir embora pra um hotel. Lá no hotel vai acontecer a mesma coisa que tá acontecendo. Você tá levando aqui o problema com você, né? E assim, isso parece ser idiota, mas uma mãe vai me entender. Tem horas que você não percebe. Aí na hora que ele contou essa magia, que ele fez essa magia assim pra mim, me contou. Eu, então tá bom, eu vou ficar aqui, é isso mesmo, eu não preciso ir pro hotel, eu vou ficar aqui, é aqui. Eu só ia gastar mais dinheiro. E nesse dia foi tão bacana que ele falou, que ele pegou na minha mão e falou assim, Luciana, tudo isso vai passar. E quando passar, eu ainda vou estar aqui, você pode ficar tranquila.
Então, é isso que é uma comunicação. Se poder que o outro te entenda e que você também entenda. Porque se ele tivesse me falado, então vai embora, porque estava cansado para ele, estava cansativo para ele também, foi a pior época da vida dele. Foi trágico para os dois. Então, assim, poder abrir espaço para cada um falar da sua dor. E eu falo que nada mais saudável no mundo do que sustentar uma dor do outro. Poder ficar ali na sua dor. Eu fico aqui com você, na sua dor, com a minha dor, né? Patrícia, eu nem vou deixar você falar, porque o nosso tempo já esgotou. Eu te falei que passa super rápido. A gente ficaria aqui horas conversando, né? Eu quero agradecer muito vocês pela disponibilidade, pelas mães que vocês são, pelo exemplo que vocês são. Obrigada aí do fundo do meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Não sei se vocês já tinham participado de podcast antes. Não, eu pelo menos não. Não, tô me sentindo super importante. Obrigada Então, você sinta-se. pela oportunidade. Para mim, você é muito importante. Gratidão, viu? Obrigada aí do fundo do meu coração. Espero que vocês, pessoal, tenham gostado, né? Eu vou deixar aqui o @ da Patrícia, o @ da Ana, se elas quiserem, né? Para vocês seguirem, conhecerem elas melhor, né? É isso. Se você gostou, comenta aqui se você gostou. Se você passou por uma experiência enquanto mãe que você quer dividir aqui com a gente, nós vamos ficar muito felizes se você escrever aqui nos comentários. Curte aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva. É muito importante isso para mim, me faz crescer. E compartilha. Porque é muito legal quando o conhecimento de tantas mulheres é compartilhado. Então, encerramos por aqui. Muito, muito obrigado e até breve.